Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Queremos iniciar o programa Respostas para a Vida, um programa da comunidade de Confissão Luterana de Limeira, que vai ao ar todos os domingos, às 7h30, pela Rádio Educadora de Limeira e também pelo nosso canal do YouTube ISLB Limeira. Neste domingo, quem vos fala é Thaís e Evair. Vivemos num tempo em que ser igreja é muito preocupante. Isto porque há um enorme aparecimento de igrejas que se denominam evangélicas e que muitas vezes confundem as pessoas que não a conhecem. A preocupação maior é as diferentes fórmulas que certas denominações religiosas usam para atrair novos membros que, na maioria das vezes, deixam levar por promessas vantajosas e ilusórias, o que não condiz com a real vontade de Deus. Sim, é preocupante. O que essas igrejas prometem a seus novos membros, isso é uma vida só de alegrias e de bens materiais, esquecendo-se que o cristão vive momentos de tristezas, sofrimentos e provações. O que mais me assusta também é a forma usada na preparação de seus pastores, como o anúncio de um jornal que dizia: curso por correspondência para formação pastoral a R$600, grão de mestre em Bíblia a R$1.300 e doutor em divindade a R$1.500. Um outro anúncio, que pode ser denominado kit pastor em razão de seus módulos: primeira, história da religião; segunda, noção de administração da igreja; terceira, aula de oratória; quarta, aula de técnica de persuasão e curso jurídico. Isso é assustador, porque sem sair de casa, qualquer pessoa pode receber um diploma e a carteirinha de pastor. E assim pode criar uma nova igreja. E o mais preocupante ainda é que, desta forma, no futuro não muito distante, a metade do rebanho crente brasileiro pode ser liderado por pastores não instituídos devidamente, e assim igrejas denominadas evangélicas se tornam franquias da fé. É preciso lembrar que igrejas históricas avaliam seus pastores quanto no preparo vocacional, espiritual, bíblico e teológico, pela qualidade e não pela quantidade de cursos de pós-graduação. Na igreja primitiva, o preparo dos ministros era medido pela real vocação e convicção na pessoa e obra de Jesus Cristo, pelo cuidado amoroso dispensado ao rebanho, a ele confiado, e empenho dedicado em levá-los à salvação. Exemplo da nossa igreja luterana, ela prepara seus pastores através de 6 anos de estudo na faculdade de teologia, uma das poucas, se não a única, reconhecida pelo MEC. E após 1 ano de prática e serviços em paróquias, eles são aprovados como pastores. Portanto, este crescimento numérico de igreja me assusta e me preocupa, porque posso ver a ação do inimigo que semeia o joio no meio do trigo. Enquanto todos dormem, Mateus 13:25. Muito embora seja ele parecido com o trigo, o joio é sempre joio, que cresce lentamente sem que tenham real conhecimento e preocupação. Mas não basta ficarmos assustados, preocupados e comentando, mas temos que ficar discutindo os nossos meios. É preciso que nós, através da firmeza da fé, levantamos nossas vozes junto a este povo que está sendo enganado, e da mesma forma que o profeta Elias fez com o povo de Israel, dizendo: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Israel 18:21. Sim, estamos vendo as pessoas mudando de uma igreja para outra, à procura de realização pessoal e material, esquecendo-se do maior presente que devemos buscar, que é a salvação em Cristo Jesus, e a vida plena na glória de Deus. Não porque a merecemos, e sim pela graça divina, que é cheia de misericórdia. O meu desejo é que daqui a um tempo, não muito distante,
A metade do rebanho crente brasileiro seja um povo fiel e verdadeiro ao Senhor Jesus. Sejamos confiantes nas promessas de Deus, que diz que somos salvos pela sua graça e pela nossa fé em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus, que é a boa nova, sejam anunciadas a todos de forma que Jesus nos ensinou, e que nos prepare seus escolhidos, e que eles sejam humildes e desprovidos dos bens materiais, trabalhando como servos fiéis e dedicados no amor de Cristo. Este é o verdadeiro sentido da Igreja Luterana, da Igreja Evangélica. Que assim seja. Amém. Ouçamos uma faixa musical. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Nesta manhã quero refletir com vocês a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava a orar ele sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, pois sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que estavam no barco e adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Tudo isso que lhe aconteceu após uma multidão ter visto um milagre de Jesus, isto é, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que alimentaram mais de 5.000 pessoas, demonstrando assim que Jesus não era um ser comum. Sim, ele é o Filho de Deus. É fim de tarde, já está anoitecendo, Jesus se despede do povo e pede aos discípulos para irem ao barco, para orar. Portanto, eles foram para o outro lado do lago, e ele queria ficar sozinho para orar. Isto é, conversar com o Pai, nosso Deus. Porém, nesse tempo de oração, seus discípulos enfrentaram uma terrível tempestade. Portanto, estavam amedrontados, com medo de morrerem. Entre 3 e 6 horas da madrugada,
eles estavam já exaustos de tanto remar e avistaram alguém andando sobre as águas. E apavorados, começam a gritar, pensando verem um fantasma. Mas Jesus, ouvindo os gritos, falou: não temam, sou eu, o mestre de vocês. Pedro, o apóstolo impulsivo e de reações rápidas, e tomado de alegria e emoção pela ação de Jesus, pediu-lhe para ir junto dele, andando sobre as águas. O mestre atende seu pedido, porém sua fé e confiança era como de uma criança, e tomado de grande medo, como todo ser humano, confia no que a natureza pode fazer e assim, por causa das suas dúvidas, começa a afundar. Mas que de repente, apavorado, começa a gritar: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! No que prontamente Jesus o socorreu. Pegando pela mão, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sim, isso acontece conosco também nos dias de hoje. Quantas vezes nos empolgamos e cheios de entusiasmo, confiamos em tudo que parece ser seguro, certos de que tudo vai dar certo, mas nem sempre isso acontece. E então vem o desespero e o medo, por causa da nossa falta de fé e confiança no Deus vivo. E então, no nosso dia a dia, tudo que se inicia parece ser fácil. Tudo é bonito, tudo parece que vai dar certo, porém, quando tudo acontece ao contrário, vêm as dificuldades, aparecem os erros, então vem o desespero, vem o desânimo. E então a gente fica com grandes dificuldades. E nos afastamos de Deus e o culpamos, porque não nos atendeu como queríamos, e a nossa vida perde o sentido de ser. Será que nós confiamos no poder de Jesus? Será que nós preparamos em oração buscando o poder e a vontade de Deus para tomarmos a decisão certa em nossos problemas? O importante é que na nossa pequena fé descubramos no poder de Jesus. Pedro não teve vergonha de chamar por Jesus. E nós? Nós deveríamos não ter vergonha diante das outras pessoas, em demonstrar nossa pequena fé e buscar ajuda em Jesus. A nossa autossuficiência nos leva a ter vergonha de buscar a Jesus. Sim, tem nos levado ao sofrimento e à amargura. E quando isso acontece, ficamos a perguntar: o que é que eu fiz de errado? Por que tanto sofrimento? A resposta é que você quer tomar decisões sem a ajuda de Jesus. Claro que algumas coisas acontecem sem a nossa culpa. Por exemplo, morte de um ente querido, por coisas que estão fora do nosso alcance. O nascimento de uma criança excepcional. São coisas normais que acontecem a todo dia. Porém, tem coisas que nós provocamos. O exemplo: casamento não deu certo.
Será que tomamos a decisão de colocar junto a Jesus essa nossa decisão? Sinto-me só. Você cultiva boas amizades? Você vai ao encontro de outras pessoas? Você se doa à causa de outras pessoas? Bem, certamente que não. Então você certamente sente-se só e desamparado. Quando vivemos essa situação, o caminho certo é uma oração sincera de arrependimento, buscando o poder de Jesus, e assim certamente o sofrimento se reverterá em ensinamento, em crescimento na fé e uma vida abençoada. Quantos momentos vivemos cheio de medo, de dor, de tristeza, e deixamos de aprender boas lições de vida nesses momentos. Isso porque mostra quanto estamos longe de Deus e próximos da perdição humana. O medo de Pedro fê-lo recorrer a Jesus. Se não fosse assim, certamente ele morreria afogado. Talvez haja tristeza, medo e dor em seu coração. Será que tudo isso não quer mostrar que algo errado está no seu jeito de viver? Será que você não se acha autossuficiente demais? Busque a Jesus. Se há culpa, Ele lhe perdoa e socorre. Quantas vezes nos sentimos como Pedro, frente às ondas agitadas e à escuridão da noite. E aí precisamos seguir o exemplo de Pedro e gritar: Senhor, Senhor, salva-me! E certamente Jesus vai estender sua mão a você e socorrê-lo. Assim foi com Pedro, e assim será na nossa vida. Pois também somos de pequena fé. Olhe para o versículo 32 e verá. Já está escrito: e o vento cessou. Aprender a viver conforme a vontade de Jesus nem sempre é fácil. Os momentos de sofrimento e desespero podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. É preciso que ouçamos a voz de Jesus. Sou eu, não tenha medo. É preciso estarmos com os olhos fixos em Jesus, para que quando vier as tempestades da vida, não deixemos que a voz do inimigo nos convença que somos pecadores demais para chegarmos junto a Jesus. Amados e amadas, busque a Jesus em qualquer situação, pois Ele não quer ser o estepe do carro da sua vida, e sim a direção para conduzi-lo à salvação eterna, para uma vida plena e abundante na glória de Deus. Acreditem, não há pecado que Jesus não perdoa, e tampouco não há problema que Ele não resolva. Portanto, meu amado, minha amada, confie nisto. É Jesus que diz isto a mim, a você, a todos nós. Amém. Ouçamos uma faixa musical. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre com os pobres e sofria com os sofridos,
desmaiados, libertai os oprimidos. Eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa igreja de Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nosso templo se encontra na Rua Boa Vista, número 36, no bairro Boa Vista. Venha participar da nossa programação e aprender mais sobre o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo. Nossos cultos são às 9 horas e você também pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Chegamos ao final de mais um programa Respostas para a Vida. É um programa que quer levar você a ter um momento no final de semana bem próximo à palavra, à mensagem que Deus quer dizer ao nosso coração. Sim, meu amado, minha amada, Deus ama você. Jesus quer levar você à alegria de servi-lo. Portanto, ouça a Jesus e seja alguém fiel à palavra do Senhor. Queremos desejar a você um abençoado domingo, uma semana cheia de alegrias e de bênçãos. Um grande abraço e até o próximo domingo. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei, se subo aos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei, se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar.